Bom dia, hoje é 8 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, segundou. Segundou com eu tenho uma incrível, mas assim, acho que é uma das minhas maiores habilidades de procrastinar. Só que eu procrastino tentando ser útil, que é o pior tipo, porque nem pra descansar eu sirvo. Eu vou me metendo em rolê atrás de rolê, compromisso atrás de compromisso, e quando eu vejo, são 11 da noite de domingo e eu não faço a menor ideia se o presidente de alguma empresa pediu demissão ou se agora, na verdade, a capital do Brasil é em Natal, Rio Grande do Norte. Agora, eu sei que a Taylor Swift vai lançar um novo álbum no dia 7 de julho, que o Philadelphia bateu o Celtics no último segundo por 1 ponto e que o príncipe Harry foi sozinho na coroação do rei Charles. Essa última informação foi dada pela senhora minha mãe, grande fã da monarquia britânica, que fez questão de ligar e me contar sobre isso. Temos que ser seletivos com o tipo de conteúdo que consumimos no final de semana. Afinal, eu fiz um cálculo e eu passo, em média, umas 60 horas por semana ouvindo, falando e batendo a cabeça no teclado com assuntos relacionados à economia. Toda essa conversa super motivadora e engajadora para contar para vocês que essa semana dá alegria, só que invertida, para todo jornalista de finanças e analista de companhia. Por quê? Porque é a semana do caos dos balanços do primeiro trimestre das empresas brasileiras. O que é um balanço, Ana? Além do negócio que você senta e faz o ui, também é um documento em que as companhias que têm ações negociadas na Bolsa de Valores precisam apresentar todo trimestre contando sobre a sua saúde financeira, a famosa prestação de contas. Caraca, eu fui contar e quase acertei na mosca, já que essa semana tem pelo menos 72 balanços, incluindo alguns dos mais seguidos como Petrobras, Itaú e JBS. Os investidores esperam ansiosamente esses balanços, não só para ver se as empresas estão ok, mas também para saber quais as chances de pagamento de dividendos no futuro próximo e também se não tem alguma surpresinha no radar, tipo vendas mais fracas do que o esperado ou uma dívida maior do que o calculado inicialmente. Inclusive, a Navas Fê 348, eu acho que esse não é o nome dela de verdade, porque acredito que o cartório não iria registrar, pergunta qual o possível impacto macro se as empresas de consumo varejo tiverem constantes prejuízos. Olha, Navas Fê 348, eu não sou analista desse setor para poder te responder. Como eu disse também, agora são 11h30 de um domingo, então eu não tenho neste momento como acessar ninguém. Porém, o que eu posso te responder é com as seguintes informações. No mundo inteiro, estamos vendo um movimento de demissão em massa, certo? Google, Amazon, Microsoft, Meta desligaram 50 mil pessoas em 3 meses até janeiro deste ano e estamos em maio e elas já anunciaram mais demissões ainda. Todas elas citam um cenário de instabilidade, retração econômica e mudanças de estratégia. No Brasil, isso não é diferente. Segundo o Valor Econômico, empresas de tecnologia brasileiras demitiram 5,6 mil profissionais desde o ano passado. Mas, bom, a gente está falando majoritariamente do setor tech. Onde entra o varejo nisso? Entra que esse cenário de altas taxas de juros, inflação elevada e de recessão de alguns segmentos no pós-pandemia também afeta o varejo. Além da, claro, crise da Americanas, que dificultou o acesso ao crédito por elas. Das lojas de roupa Mário e Marisa, passando pela de móveis Toque Stock, vários setores estão sendo afetados por esse cenário. Então, o que dá para colocar, a Naves Fê 348, é que claro que o cenário macro vai ser impactado ainda mais caso as grandes varejistas brasileiras tenham seguido prejuízos e, consequentemente, demitam mais, porém é mais claro que o caminho é o inverso. Neste momento, é o cenário macro de inflação e de juros altos que está impactando essas empresas. O que acontece com elas é consequência disso. Espero que tenha ficado mais claro. Amanhã, em horário comercial de uma pessoa normal, eu inicio uma busca por respostas mais inteligentes do que essa. Vou chamar mais um de vocês lá da caixinha de comentários. Pode entrar, João Camargos. Primeiro que o seu nome João Camargos é muito legal, deixa a mensagem clara de que não há somente um Camargo no mundo, mas vários Camargos. João Camargos é uma pessoa fã de Beyoncé, o que é redundante, porque se você é uma pessoa, você é fã da Beyoncé. Eu queria aproveitar que ele é fã da Beyoncé para contar que eu fiquei muitos minutos do pós-meia-noite lendo uma thread do Twitter explicando o álbum 444 do Jay-Z. Eu acho que é assim que fala. Me perdoem as coisas de rap. Pra mim, ele é o marido da Beyoncé. Essa thread é do user QG do rap. Por que eu quero falar sobre isso? Porque, como eu acabo de dizer, eu não sou fã de rap, mas a thread era tão bem feita que eu me distraí completamente do podcast e fiquei com vontade de ouvir esse dito álbum. E é exatamente isso que eu pretendo fazer aqui com vocês, tal qual o QG do rap, gastar os preciosos minutos de vocês falando sobre economia de um jeito que vocês gostem e se interessem. Por exemplo, eu não tenho absolutamente nenhum gancho para fazer entre o Jay-Z e essa próxima notícia, mas agora que eu tenho a sua atenção, eu vou falar sobre lítio em Minas Gerais.
Você sabia que Minas Gerais é uma região com algumas das maiores reservas de lítio do mundo? Eu também não, mas é sugestivo, dado que o estado se chama Minas Gerais. Então eu imagino que é uma generalidade de minérios, incluindo lítio. Lítio é um minério? Eu não faço a menor ideia, porque a minha média em química no ensino médio por alguns trimestres foi de 3,5. Eu perguntei pro ChatGPT e ele me disse que não é um minério. Vocês que sabem mais que a Alexa, que o ChatGPT e que eu, podem me responder, por favor, se lítio é um minério? Muito grata. Enfim, Minas Gerais quer atrair investidores para suas jazidas de lítio em meio a uma corrida para suprir a crescente demanda pela matéria-prima fundamental na produção de baterias para veículos elétricos. O governador de Minas, Romeu Zema, disse em entrevista à Bloomberg News que o estado está de braços abertos para, abre aspas, investidores de todo mundo, fecha aspas, no Vale de Jequitinhonha, apelidado de Vale do Lítio, muito mais fácil de ser pronunciado do que Vale do Jequitinhonha. Aí, nesta terça-feira, as autoridades estaduais e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vão se reunir com investidores, executivos de bancos e operadores de mercado durante um roadshow na Nasdaq, em Nova York. Uma reunião com executivos da gigante chinesa de carros elétricos BYD também está na agenda, de acordo com o governo do estado. Os esforços no Brasil se concentram em promover projetos da iniciativa privada, enquanto o Chile está transformando seu modelo de extração e produção de lítio para dar participação majoritária ao governo em novos contratos. Empresas e governos do mundo todo também buscam construir cadeias regionais de fornecimento de baterias para carros elétricos e desafiar o domínio da China nesse setor. Ou seja, é Minas Gerais contra o Chile, contra a China e contra o mundo todo. E eles têm pão de queijo, uai, então não sei porque os outros ainda tentam. Hoje é o episódio das aleatoriedades, então eu vou contar a história da minha avó para vocês. Ela nasceu em Gaspar, Santa Catarina e tinha 17 irmãos. Aos 14 anos, ou 18, ou 20, dependendo de qual tia-avó contar, ela costurou à mão o próprio vestido tomara que caia, porque o pai delas disse que mulheres não podiam usar vestido tomara que caia. Diz a lenda também que um dia ela cortou um pé de goiaba a machadadas para bater em 2 irmãos que tinham subido lá depois de inticar com ela. Inticar é catarinense para encher o saco. Ela também rezou uma missa uma vez porque o padre demorou a chegar. Por que, Ana, por tudo que é mais sagrado, contar histórias da sua avó num podcast de economia? Porque Gaspar é uma cidadezinha colada em Blumenau e faz parte do polo têxtil de Santa Catarina. E agora que começam os plot twists. A Shein, essa aí mesmo, o site chinês que você compra suas brusinhas e suas coisas para casa, pode salvar uma empresa têxtil brasileira que está extremamente mal das pernas. Inclusive, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Indaial e Gaspar, essa empresa está com contratos de trabalho suspensos desde janeiro de 2022. E fica ainda melhor, pois a Coteminas, essa dita companhia, é controlada pela família de Josué Gomes, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, também conhecida por você, pessoa que não é de São Paulo, pelo prédio que ficava o gigante pato inflável durante os protestos a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Juntei minha avó, a Shein, o presidente da Fiesp e a ex-presidente Dilma Rousseff na mesma notícia. E agora juntarei ainda o ex-presidente José Alencar, o BNDES e uma amiga minha que foi num samba comigo no sábado. É que no último dia 20 de abril, a Coteminas assinou um memorando de entendimento com a chinesa Shein, que prevê o esforço conjunto para que 2.000 empresas parceiras da companhia se tornem fornecedoras da gigante asiática no Brasil e na América Latina. O acordo também contempla financiamento de capital de giro e um contrato de exportações de produtos. Os valores não foram informados. A Shein, em nota Bloomberg, diz que essa parceria foi realizada devido à relevância da Coteminas no mercado têxtil nacional e à ótima qualidade dos seus produtos. O grupo chinês reforçou ainda que a parceria com a Coteminas não é exclusiva e que a intenção de nacionalizar 85% das suas vendas no país passa pela criação de uma grande rede de fornecedores e fabricantes locais que possam gerar um impacto real e positivo na indústria têxtil brasileira. Mas vejam o que Juliana Stigarribe, a minha grande colega da Bloomberg, descobriu com suas fontes. Segundo essas pessoas, que falaram a Ju em anonimato, este acordo, anunciado há 2 semanas, foi costurado por interlocutores do governo federal. Josué Gomes, o presidente da Fiesp, estava na comitiva de empresários que acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem à China em março. O empresário já havia sido convidado para ser ministro de Lula na atual gestão, mantendo-se à frente da Fiesp, uma das entidades mais poderosas do país. A Coteminas foi fundada pelo pai de Josué, José Alencar, que foi vice-presidente da República nos 2 primeiros mandatos de Lula. E aí me pegou muito de surpresa o José Alencar. Eu li o nome dele e falei, nossa, o nome igual ao ex-vice do Lula. Aí eu li o resto da frase e era realmente o ex-vice do Lula. E fica mais doido ainda, a Coteminas é dona das marcas Artex, M. Martin, Casa Moisés e Santista. E no sábado, num samba, a minha amiga que trabalha numa dessas marcas justamente me contava que elas eram do mesmo grupo. Essa notícia vai muito longe. Bom, a Coteminas tem 8 unidades fabris
em Montes Claros, Minas Gerais, em Blumenau, Santa Catarina, em Macaíba, Rio Grande do Norte, Campina Grande, João Pessoa e na Paraíba, além de uma na Argentina. Estima-se que as fábricas do grupo empregam aproximadamente 7 mil pessoas no Brasil. O conglomerado também possui uma rede de cerca de 240 lojas no varejo. Em um cenário de aperto financeiro, o acordo preliminar da empresa brasileira, caso concretizado com a gigante chinesa Shein, não poderia chegar em um momento mais propício. A Coteminas reportou uma dívida líquida de 791 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022, o último balanço divulgado pelo grupo. No segmento de atacado, que é a fabricação propriamente dita, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA, foi negativa no período de menos 56 milhões de reais. Diante da deterioração do cenário, a companhia chegou a pedir o waiver, ou adiantamento de obrigações financeiras de parte relevante dos contratos financeiros, segundo informou no balanço do terceiro trimestre. E ainda bem que aprendemos no início deste podcast o que é balanço. O Banco do Brasil é o principal credor financeiro do grupo, mas outras instituições financeiras públicas, incluindo o BNDES e a Caixa, também têm valores a receber da Coteminas. Segundo uma fonte do mercado financeiro que falou com a Ju, a companhia têxtil enfrenta cada vez mais dificuldades para negociar suas dívidas com os bancos. Neste contexto, a Coteminas teve discussões para vender parte dos seus créditos tributários, segundo a Bloomberg Linha, com uma fonte ligada à operação, que falou sobre anonimato. Enquanto isso, funcionários da Coteminas em Blumenau fizeram protestos na porta da fábrica em fevereiro deste ano após atrasos de salário, segundo relatos. O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis disse que houve atrasos nos pagamentos de proventos referentes a janeiro e março. Conforme o presidente desse sindicato, Carlos Maschi, que após uma breve busca no Facebook constatei não se tratar de um primo, apesar da chance ser grande dados meus 17 tios-avós, a Justiça determinou na semana passada que caso haja novos atrasos de salários, a Coteminas terá que pagar multa de R$100 por dia para cada trabalhador pelos próximos 10 meses. Atualmente, em Blumenau, 478 empregados estão em regime conhecido como layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho por um período de 5 meses iniciado em janeiro de 2023. Mas que o meu não primo diz que a empresa não responde aos pedidos de esclarecimento dos funcionários. Segundo ele, no entanto, o sindicato tem recebido relatos de funcionários dizendo que têm sido convocados via comunicado para retomar o trabalho. Ele acredita que isso possa ser reflexo do anúncio do acordo com a Shein, embora nenhum detalhe tenha sido fornecido por parte da Coteminas. A Coteminas, por sua vez, não confirmou nada com a Bloomberg Linha. Eu fiquei muito entretida por essa notícia, espero que vocês também o tenham. O nome do grande ícone dessa notícia aqui, a minha avó, era Libória. Eu vou acabar aqui, realmente me empolguei nesta última e levei bem mais tempo do que estava esperando para escrever. Vou terminar lembrando vocês de se inscreverem no podcast, ativarem as notificações, seguirem a Bloomberg Linha e a minha pessoa no Twitter e também de fazerem exercícios físicos regularmente. É isso, um grande abraço.